Você lembra em que momento você falou, tô com 150, tô com 110, tô com 90? O peso foi aos poucos, assim, é né? muito Foi insidioso. aos poucos, entendeu? E aí, para perder, se você não faz nenhuma intervenção medicamentosa ou cirúrgica, o jeito saudável de perder, o jeito certo de perder, é na mesma proporção que você ganhou. É lentamente. É lentamente. Se você tenta perder muito de uma vez, a resistência que o seu corpo faz desencadeando o reganho, né, os mecanismos de avidez calórica, são muito potentes. Que são as células lá pedindo para serem cheias. Então, a meta da perda de peso sem terapias intervencionistas como medicação ou cirurgia tem que ser lenta, senão ela não funciona. Ah, o cara está com algum problema de saúde, eu preciso que ele perca mais rápido, porque o acúmulo de peso, ele quanto mais tempo, mais impacto ele tem, mas vai consumindo as reservas, né? Preciso que ele perca mais rápido, aí eu tenho que fazer medicação ou eu tenho que fazer cirurgia. Fala, pessoal, mais um episódio para você do Pode Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pode Doutor espalha a saúde, como você sabe, informação é o diamante da prevenção. Você sabe também que a internet, infelizmente, é recheada de fake news, de informações nem sempre verdadeiras. O propósito do Pós-Doutor é o contrário, é levar para você informação boa, informação checada em saúde. Então, ó, já vai se inscrevendo nos nossos canais, já vai nos seguindo nas redes sociais, para que a gente possa continuar levando para você informação boa, informação legal em saúde. E como que a gente faz isso? Trazendo aqui para as nossas discussões as maiores autoridades em cada um dos assuntos que nos propomos aqui a discutir. Hoje, quem aceitou o desafio de levar para você informação legal em saúde foi o Murilo Lobo, cirurgião formado pela Faculdade de Medicina da USP, especializado pelo Hospital das Clínicas também da USP, em cirurgia. Vamos falar aqui um assunto extremamente interessante. Não saia daí. Murilo, muito obrigado por aceitar o desafio. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado, agradeço o convite aí. Levar informação de qualidade aí sem ruídos, acho que é importante, é uma coisa que eu defendo também pessoalmente no consultório, no dia a dia, né? Boa, sensacional. Vamos fazer o que é certo, o que é correto, para que a gente possa levar informação boa para todo mundo. Agradecer aqui a Invictus, que apoia aqui esse episódio. Obrigado, Invictus, farmácia de manipulação. Obrigado por apoiar a nossa iniciativa. Murilo, mais uma vez, obrigado. Então, nosso assunto aqui hoje, você como cirurgião gastro, né, especializado aí no aparelho digestivo, digamos assim, para quem está nos ouvindo, né? Então, estômago, intestino, vesícula, até lá, o reto, etc. Essa é a tua especialidade. Você opera, então, sistema... Hoje é digestório, aliás, né? Que na minha época era digestivo. E aí você se propôs aqui a falar sobre cirurgia bariátrica e as canetinhas atuais. Vamos fazer uma explicação de qual é o peso de cada uma dessas coisas, quais são as verdades. Me conta, dá um panorama geral disso daí, por favor. Eu agradeço o convite. O aparelho digestivo é uma área super ampla, né? A gente brinca, né? Vai da boca ao ânus e tem várias glândulas ali no meio do caminho, fígado, pâncreas, que a gente cuida também. E uma subespecialidade, uma grande área dentro do aparelho digestivo é a cirurgia bariátrica, né? Que é uma área mais recente, né? Muitas coisas a gente opera antes da cirurgia bariátrica, alguns cânceres, cirurgia do refluxo, cirurgias de hérnia, cirurgia de vesícula. Isso veio antes da cirurgia bariátrica. Você opera tudo isso aí também. Com certeza. Só para deixar claro para quem está nos ouvindo, uma sumidade aqui na cirurgia. O cirurgião do aparelho digestivo tem que estar habilitado a tratar de todas essas questões, né? E aí essa grande área que é a cirurgia bariátrica, que é mais recente, eu brinco que ela ainda está em desenvolvimento, né? Muitas coisas estão bem estabelecidas em termos de técnicas, em termos de recuperação, em termos de qual é a intervenção adequada. A cirurgia bariátrica, ela surgiu há 40, 50 anos, assim, né? E as técnicas que a gente usa hoje estão bem estabelecidas há coisa de 10, 15, 20 anos, né? Então a gente ainda... Muito recente. Muito recente. Para a medicina, então, muito, muito, muito recente. Exato, exato. E aí a gente vê que no tratamento da obesidade, né, do excesso de adiposidade, do tratamento do metabolismo, né, ele veio em conjunto com o surgimento da condição, né, na sociedade. Então, 20, 30 anos atrás era muito menos prevalente, né, o excesso de peso, a obesidade em si. E aí a cirurgia bariátrica foi meio que o pioneirismo dentro do tratamento do peso, porque a gente não tinha alternativas, né, terapêuticas. A gente tinha alternativas clínicas, né, alternativas como exercício físico, dieta, né, educação alimentar, era basicamente isso. E aí a cirurgia bariátrica foi a primeira ferramenta terapêutica de intervenção, de fato, né? Só que o surgimento da cirurgia bariátrica, ela veio com muitos reveses ali no início, né? Mas hoje em dia continua se desenvolvendo o tratamento e surgem cada vez mais terapias mais avançadas clínicas, né, medicamentosas, né?
E os análogos de GLP-1, que é a primeira grande classe que houve uma modificação do desfecho da perda de peso, surgiu aí a coisa de 10, 15 anos, mas com uma intenção de tratar o diabetes, né? Que é o Saxenda. Que é o Saxenda, né, o Ozempic. Essas medicações foram se desenvolvendo, medicações combinadas, outros enterormônios, né, que surgiram inclusive da compreensão do pós-operatório da cirurgia bariátrica, por exemplo. Então, muitas coisas a gente descobriu porque a gente estudou o paciente que perdeu peso depois da cirurgia, descobriu que aquele paciente expressava alguns enterormônios diferentes e aí começamos a tentar sintetizar esses enterormônios, né? E aí, depois desse surgimento e com esse impacto maior no tratamento medicamentoso com as canetas, a gente falou, e agora? E a cirurgia bariátrica, né? Ela ainda tem lugar, né? O que acontece? É uma dúvida que surge bastante no consultório. E claro, por dois motivos, né? Cirurgia é uma intervenção, digamos assim, mais agressiva, né? Com um certo grau de irreversibilidade, digamos assim, né? Óbvio que a gente pode fazer cirurgia revisional bariátrica, a gente pode reverter uma bariátrica, pode aprimorar a cirurgia feita anteriormente. Isso é delicado, né? São técnicas mais avançadas, mas a medicação você está parando, você está tomando, você suspende, né? Em seguida. Então é mais manejável, né? Mais manejável e aparentemente menos invasivo, menos arriscado, menos definitivo. Exato, assim. Exato. E isso vai ao encontro da questão do resultado, né? Também. Então, a grande diferença que a gente encontra hoje é que o paciente que tinha uma dificuldade de perder peso ali, e aí a cirurgia bariátrica poderia estar indicada para esse paciente, ele ia ter uma dificuldade maior de talvez fugir da cirurgia, talvez conseguir um tratamento eficaz sem operar. Alguns. Né? Exato, alguns tratamentos eficazes ali, né? Porque no fim, o peso, né, o metabolismo, ele é resultado de milhares de anos de evolução, né? Então não é que o indivíduo está lutando contra si mesmo, ele está lutando contra 30 mil anos de evolução. Contra Darwin, né? Isso, o nosso corpo foi feito para armazenar, adquirir caloria, né? O nosso sistema nervoso central ele tem um gasto energético 3 vezes maior do que o nosso relativo mais próximo ali, que são os macacos, os símios, né? Então o nosso sistema central demora muito para evoluir em termos sociais, neurodesenvolvimento, e é altamente ávido por caloria. Então, a evolução transformou a gente numa máquina de estocar energia, né? Para sobrevivência. Para sobreviver. E aí, quando você consegue estocar, tem esse metabolismo tão eficiente, concomitantemente você entra numa sociedade que tem um superávit calórico em termos de produção, a gente se encontra dentro da epidemia da obesidade, do ganho de peso. E eu sempre converso muito com meus pacientes, né? A gente tem que quebrar essa questão do preconceito do peso, porque o que o paciente que ganhou peso fez de errado foi ganhar peso uma vez, porque depois disso é o corpo dele que vai trabalhar para não deixar ele perder peso. Ele não tem como ele pode tentar reverter isso aí. A maioria dos meus pacientes que tem sobrepeso tem mais força de vontade do que meus pacientes magros, mas o corpo faz mecanismos para manter aquele peso, né? Para segurar aquele ganho, né? A multiplicação dos adipócitos, né? Das células de estoque de gordura levam o corpo a, quando você perde aquela energia, aquela célula não desaparece. Ela só esvazia. Ela só esvazia. Só murcha. Exato. Mas ela continua falando, quero comer. Continua expressando os enterormônios, continua alterando seus neurotransmissores, que são coisas, né, do nosso cérebro primitivo. Ali, vamos entrar mais um pouco, vamos esmiuçar melhor isso daí. Então, quer dizer que uma pessoa que está acima do peso, como eu, por exemplo, eu sempre falo isso aqui, eu já fui magro, eu fumei um tempo, quando eu parei de fumar uns 8 anos, ganhei uns 40 quilos. É melhor parar de fumar e ser gordinho, eu acho. Porque senão eu tava ferrado. É uma briga. É uma tragédia. Não dá briga. Cigarro perde 100. Não, mas é uma briga boa, mas o cigarro sai. É absurdo. Então, você tem que, quando a pessoa engorda, aumenta o peso, ela acopla nas suas células mais adipócitos em número de células. Exato. Então ela tem um número maior de adipócitos e além disso esses adipócitos ficam mais cheios. Exato. Então um monte de célulazinha de gordura cheia faz essa questão do peso corporal total ser maior. E daí quando a pessoa emagrece, a célula não morre. Exato. É isso. Exato. Ela só murcha. Ou ela não morre nunca? Agora é uma pergunta minha mesmo, séria. Isso é muito bom, isso é super interessante, porque isso vai impactar diretamente no prazo do tratamento, né? Seja com a caneta, seja com a cirurgia bariátrica. Então, quando a gente ganha peso, é um processo de superávit energético, então você está acumulando energia, mas para estocar essa energia, você precisa multiplicar as suas células, que vão
estocar essa energia. A multiplicação celular, ela gasta energia. Então, existe um superávit, mas com um contrabalanço ali do ganho de peso aumentar a quantidade de células, certo? Então, você chegou num ponto em que você tem lá 1000 células que foram multiplicadas, ganhou peso, aí você perde esse peso. Essas 1000 células, elas diminuem de tamanho, mas não desaparecem. Então, a próxima vez que você ganhar peso, porque o seu corpo agora tem várias células criando estímulo para você ganhar peso, diminuindo o seu metabolismo, te dando mais sono, aumentando a irritabilidade, aumentando fome. Então, todos esses mecanismos não estão sob nosso controle, sob a nossa vontade, né? Então, o seu corpo fez isso quando você perdeu peso, você não vai gastar energia novamente para produzir novas células. Mais então, fácil ainda o processo de reganho de peso é rápido, é imediato, é fácil, é simples, entendeu? Isso é muito Pouco importante. superávit ali em curto prazo já volta para um reganho grande. Só que quando você reganha peso, a chance de acontecer um ganho além do que você já tinha antes é ainda maior, porque essa expressão toda de estímulo de reganho de peso, de busca de caloria, ela permanece ainda mesmo quando você atinge o peso anterior, porque o nosso corpo evoluiu por 30 mil anos para fazer isso, entendeu? Então, quando que a gente consegue ter uma eficiência na perda de peso? É quando o seu corpo entende que aquela célula talvez esteja sobrando, talvez não seja mais necessária. Isso acontece, em geral, depois de 12 a 18 meses de um novo peso estável. Isso, eu vou falar de novo, que isso é muito importante. Então, aquelas células que se multiplicaram depois de 12 a 18 meses, aí pode ser que elas desapareçam. Isso, elas morram. Elas vão estar desnecessárias, o corpo vai começar a fazer apoptose, né? Vai começar a eliminar aquelas células. Aí sim, realmente você pode falar que você teve sucesso nesse emagrecimento, entre aspas, né? Isso. Porque ainda seu corpo está sempre ávido para voltar ao peso. Então, se eu dissesse para as mães e pais aí da molecadinha menor aí, nunca tentar tomar muito cuidado na infância, faz muito sentido, não? Exato. Eu acho que é uma coisa que a gente deve ser educado desde sempre, né? Em termos de alimentação, de exercício físico, né? De como é saudável você manter o peso e isso ser uma monitorização não, né? Não uma super neura, preocupada, não uma neura. Mas é importante você sempre estar atento. Você, por algum motivo na sua vida, parei de fumar, por exemplo, tive um divórcio, passei por uma depressão, algum familiar. Sempre existem fatores que a gente identifica como tendo desencadeado aquele momento. Ou coisa boa. Ou coisa boa. O cara se casou. Pode ser bom, pode ser ruim, né? No meu caso foi bom. Eu achei coisa bom, boa. Né? Mas um evento que desencadeou um ganho de peso em que a pessoa não notou, não ligou, né? Claro. E aí passou um ano, porque é lento, né? O ganho de peso é lento. Isso é muito importante. Ela é não insidioso, né? É insidioso. É quietinho, é meio quilo em 2 meses, no final do ano já são 6. Exato. 2 anos, 12, 3 anos, 18 quilos. Então, tem que ser uma vigilância constante e é muito difícil perder. Isso. Murilo, é muito difícil. Você não precisa pesar toda semana, entendeu? Você precisa saber que em janeiro você estava com 80 quilos, em julho você pesou e estava com 90, 10 quilos. Você vai ganhar 500 gramas, 1 quilo, 2 quilos em alguns meses, entendeu? Se isso for uma tendência, aí isso tem que começar, né, a acender uma luzinha amarela e falar assim, eu preciso me vigiar. Por quê? Porque quanto menos peso, menos adipócitos, menos adiposidade a pessoa acumulou, menos modificação no metabolismo aconteceu por causa da obesidade, mais fácil você consegue reverter aquilo lá. E aí que eu gosto de entrar no assunto entre a cirurgia bariátrica e as canetas emagrecedoras, né? O que eu vejo muito hoje no consultório é que o paciente com uma obesidade mais grave, a cirurgia bariátrica ela ainda permanece o tratamento mais eficaz. E a gente estima que isso vai permanecer assim por muitos anos ainda, 50, 60, 80 anos, a cirurgia bariátrica ainda vai ser eficaz. Pode ser que algum dia a gente deixe de operar, como a gente deve deixar de operar várias coisas, né? Oncologia, por exemplo, cada dia avança mais. Cada vez é menos invasivo. Cada vez é menos invasivo, então existem terapias. Que a técnica cirúrgica mude. Exato. Seja mais robótica, você já é robótica, né, Martino? Mas pode ser que seja... Pode ser que seja corte. Isso, radiologia intervencionista, né? Então tem muitas opções diferentes e pode ser que não precise nem de procedimentos, porque tem algumas quimioterapias que tratam câncer sem operar, né? No aparelho digestivo isso não acontece. A maioria da cirurgia oncológica do aparelho digestivo ainda é cirúrgica aliado com a quimioterapia. A cirurgia bariátrica pode ser que a gente deixe de operar também em determinado momento, quando a gente tiver medicações extremamente potentes. Mas hoje ainda é a mais eficaz, né? A terapia medicamentosa combinada com medidas comportamentais chega a uma perda de peso aí nos trabalhos mais recentes entre 20% de perda de peso, do excesso de peso. A cirurgia bariátrica ela parte de 35%.
Então tá, pausa, ó. Então quer dizer que as canetinhas, aliadas à mudança de comportamento de vida, ou seja, fazer muito mais exercício, e comer menos, né? Obviamente, junto com a canetinha, vai conseguir ter uma perda ponderal, a perda de peso, de 20%. Então, o cara que pesa, vamos supor, 150, ele vai conseguir chegar até os 120. Já na bariátrica, os trabalhos os melhores, 20%, né? 20% do excesso do peso. Então é um pouco menos do peso total, né? Tá, a gente calcula normalmente pelo excesso baseado num IMC generalista ali de 25. Então, se o cara deveria ter 70 quilos e ele tem 140... só sobre os 70. O excesso dele é 70. Ah, tá. Então 20% desses 70 eu garanto que com tratamento terapêutico adequado ele vai perder. Perfeito. Com a cirurgia, eu já jogo esse valor para 35. Entendeu? Então, a cirurgia ainda é o dobro da eficiência, da eficácia das canetas, porque tem esse papo aí que as canetas vão tirar a cirurgia, eu concordo plenamente, até porque não é para todo mundo que a caneta funciona. Eu tava falando para você aquela hora, eu mesmo, a gente tá aqui no podcast de saúde e não tem problema nenhum, eu sempre falo, eu já tentei várias coisas, né, e agora tô usando, né, essas novas, e aí eu perdi um pouco, mas estacionou. Aí o problema, no meu caso, Murilo, assim, os meus outros exames, os meus outros parâmetros, felizmente ou infelizmente, são normais. Sim. Então, meu colesterol é normal, glicemia é normal, basicamente, não tenho esteatose, e entre outras coisas. Por quê? Porque apesar do meu tamanho, eu ainda treino pra caramba. Sim. Eu treino quase todos os dias. Isso é super importante, isso faz parte, né? Exato. Então, com isso eu consigo não ir para 200 quilos, mas também, com todo esse histórico, provavelmente aquelas células minhas, né, se multiplicaram muito. Então, eu precisaria perder muito e ficar 12, 18 meses, então. Exato. Com o mesmo peso. O nosso corpo, ele tem como se fosse um peso que ele reconhece como sendo o seu peso. E aí ele é um set point ali, né? Como que dá para conversar com esse cara aí? Explicar para ele que tá assim. Você precisa convencer ele e demora esse período aí, 1 ano e meio, entendeu? Para você reduzir, para ele ficar, não, beleza, então esse é o meu novo peso, né? E aí eu entendo o impacto do tratamento, que é o que a gente estava falando um pouco antes, né? Quando eu vou fazer uma terapia não cirúrgica para o peso, eu preciso seguir aquela terapia por 2 anos, entendeu? Não tem discussão. Antes de 2 anos, eu não vou te dizer sobre resultado. Não é seguir a terapia, você está falando usar a medicação, não. A medicação é mole. A medicação, uma picadinha, acabou. A medicação é externo, né? Você tem que reconstruir aqueles hábitos que te levaram àquela situação. Isso é para qualquer coisa, né? É para o peso, mas é para o trabalho, para o dia, para o relacionamento. Então, se você teve comportamentos que te levaram a alguma coisa que você enxerga como uma patologia, você precisa mudar o comportamento para aquela patologia resolver. A caneta vai te ajudar, é um empurrão. Da mesma forma que a cirurgia bariátrica. Por que a terapia entre as duas difere tanto? Porque a cirurgia bariátrica é como se fosse o uso da caneta contínuo por pelo menos 2, 3 anos, sem o cara depender de tomar ou não tomar. 2, 3 anos e não mais. A cirurgia bariátrica ela tem um efeito ótimo ao longo dos primeiros 2 anos, né? Isso eu já não sabia. Né? Isso é super importante. A cirurgia bariátrica, só voltando um pouco, né? Quando a gente começou a operar, a gente entendia 2 conceitos diferentes, que a gente ou faria uma restrição, ou seja, diminuir o tamanho do estômago e o cara ia comer menos quantidade, ou a gente faria uma desabsorção, certo? A gente diminuiria o tamanho da superfície de digestão, da interação entre as enzimas e os alimentos, né? E a gente começou a operar com esse conceito. Só que a gente começou a descobrir que o corpo expressa neurotransmissores, enterohormônios que regulam o metabolismo, que fazem efeito incretínico no pâncreas, que regulam o diabetes, que regulam o colesterol. E a cirurgia bariátrica mexe muito mais com isso do que com desabsorção ou com restrição. A cirurgia bariátrica faz uma reprogramação no metabolismo energético mesmo, na absorção, na digestão. E é esse efeito que a gente entendeu e começou a sintetizar nessas canetas emagrecedoras, digamos assim, né? Então a cirurgia vai fazer esse efeito contínuo por 2, 3 anos mais potente. Eventualmente o corpo se adapta, o metabolismo se adapta, né? Então você entrou na cirurgia bariátrica, teve uma modificação de todo esse sistema metabólico energético, teve uma perda de peso super relevante por 2 anos, e aí a gente chega num momento em que, se você quer perder mais peso, você precisa colocar mais energia, que significa modificar mais os hábitos que te levaram àquele peso anterior.
Se você fizer isso, você consegue perder ainda mais peso. Se você estabilizar, provavelmente vai estabilizar num peso saudável. E o tratamento teve Porque sucesso. já deu tempo de avisar lá o seu corpo Já que deu esse é o tempo. novo peso. Você já eliminou aquelas células em excesso. Então você atingiu o novo peso. E aí você entra no equilíbrio. Se você voltar aos velhos hábitos, o corpo consegue estocar energia de novo. Porque isso aí eventualmente está só lá no Exato. parlamento que você não controla. Exato, exato. Na expressão interhormonal, nos neurotransmissores. Então, você não pode voltar naqueles mesmos hábitos. Mas mesmo quando você reganha peso, o paciente que tem cirurgia bariátrica tem mais facilidade de perder peso de novo, mesmo reganhando. Porque você tem o mecanismo da cirurgia ativo ali ainda. Tá? Só que o efeito vai sendo cada vez mais Pode adaptado. as coisas eventualmente? Ou... E isso aí é um negócio super legal, né? Uma coisa que tem um efeito muito bom para evitar. Hoje em dia a gente tem evitado cada vez mais a cirurgia revisional, né? A rebariátrica, porque quando você já operou um paciente, seja qualquer intervenção cirúrgica, você mudou a anatomia, você tem aquilo lá aderido, você tem aquela mais sangrativo, mais inflamatório. Então você não quer operar mais de uma vez. Você quer operar uma vez e ter sucesso, certo? Pacientes que têm reganho de peso relevante depois da cirurgia bariátrica acabavam precisando ser reoperados por uma técnica mais potente, por uma intervenção mais avançada, né? Esses pacientes que operaram uma vez e voltaram a ganhar peso têm uma altíssima taxa de sucesso, uma altíssima taxa de resposta ao uso das medicações. Elas potencializam o paciente que já fez a cirurgia bariátrica com o uso da medicação. Então a gente tem um resultado muito bom dos pacientes que já operaram, né? Perfeito. Falando sobre bariátrica também, dúvidas que eu já ouvi por aí e tal, que acho que tem que estar ouvindo é legal também. Aquela história que tem sobre bariátrica e alguns pacientes que desenvolvem um quadro depressivo, por exemplo, que eu vi. Sim. Tem até um humorista famoso, que eu esqueci o nome dele agora, que falou bastante sobre isso, acho que é o Ceará, que ele operou e ficou no começo bastante preocupado, que ele ficou mal, agora ele tá bem já, né? E eu posso falar porque é público, ele mesmo publicou. Sim. Tem alguma relação direta? Ou... Você sabe muito bem, né? Também contou que dentro de medicina e ciência tem várias anedotas, né? Então a gente encontra várias anedotas de cara que foi muito bem, cara que foi muito mal, familiar que contou aquela história, não sei o quê. A cirurgia bariátrica, ela não é para ser feita de uma forma que o paciente vai ter sintomas depois, certo? Hoje em dia, o objetivo da cirurgia bariátrica é adequar o metabolismo do cara e depois de algum tempo ele se alimentar normalmente. Ele ter uma fome, ter uma saciedade mais adequada, né? Ele se saciar com menos porque os mecanismos de fome, os mecanismos interhormonais estão reabilitados. Só que para a gente chegar nesse momento, a gente passou por 40, 50 anos de evolução da cirurgia bariátrica em que muitas técnicas, muitos pacientes foram operados fora do ideal, né? Foram operados sem você avaliar o caso como um todo, né? E o paciente ele não é só o estômago. Então, o padrão ouro do tratamento da obesidade hoje não é a cirurgia bariátrica, é um tratamento multimodal, multidisciplinar. Então, eu não opero ninguém no consultório que não passou pelo psicólogo, que não passou pelo nutricionista, que não passou pelo endocrinologista. Então, você tem... E isso não é porque eu quero, isso é dado da literatura. Então, eu sei que o paciente que fez o tratamento multidisciplinar, tratamento multimodal, tem muito maior chance de ter sucesso no tratamento. Ainda assim, esse paciente... já fez, você fala. Exato. Então, primeiro ele tem que fazer um tratamento conservador. Exato. Senão ele nem é elencável a fazer bariátrica. Exato. É isso? Exato, perfeito. Então ele fez uma tentativa de tratamento clínico, não teve sucesso, a gente vai construir uma jornada para a cirurgia. Não vou operar direto, vou construir uma jornada para a cirurgia. Aí o psicólogo vai conversar sobre o que é operar, o que é o pós-operatório, o que levou ele a ganhar aquele peso. O paciente precisa se entender, porque sem esse tratamento psicológico, aí a gente tem um risco mais alto de no pós-operatório desenvolver algum outro distúrbio relacionado. Se eu não identifiquei no pré-operatório que o paciente poderia ter tido um distúrbio que levou à obesidade. Então ele pode modificar o distúrbio. Então esse paciente precisa ser avaliado completo. Eu preciso entender ele clinicamente, se ele tem algum risco cirúrgico clínico. Eu preciso entender ele se ele vai conseguir se alimentar adequadamente para perder peso para a cirurgia. E se ele está treinado no pós-operatório, que a dieta muda muito, pelo menos no primeiro mês, se ele vai conseguir se alimentar bem, se ele vai conseguir ficar hidratado. Então, existe um preparo, um treinamento que vai levar a gente a ter uma chance de sucesso. Ainda assim, a gente chega a ter 15% de recidiva de peso, fazendo o tratamento adequado. 15%? 15%. De reganho. Então, de reganho. Se a gente não faz isso, nossa, aí vai para 50%. É maior ainda. Então isso é importante, que a gente sempre fala aqui também sobre procurar um profissional habilitado.
Porque como a gente estava falando também antes, né, Murilo? Hoje, óbvio, e tá tudo certo, a internet é uma ferramenta maravilhosa. Sim. Aqui a gente fala desde o começo que a internet é cheia de fake news. Então, os profissionais não tem problema nenhum que você vá procurar o seu profissional, entender se ele está lá no Instagram, se ele está no Pode Doutor, se ele está no YouTube, ok. Mas existem outros mecanismos que a gente sempre fala aqui também, que é para você entender sobre a formação profissional oficialmente, que é o que? Você vai lá no conselho, pode ser, na verdade, ou o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, ou em cada estado tem o seu. No caso de São Paulo, você vai lá no CREMESP, que todos têm um site bem simples, coloca lá o nome do Dr. Sidney Carvalho Júnior ou do Murilo Lobo, pode colocar lá, vai estar lá meu RQE, vai estar lá seu RQE, que é o que te dá realmente gabarito para fazer aquela sua especialidade. Sim. Porque na medicina, e eu acho muito legal a gente falar sobre isso, Murilo, para a gente separar o joio do trigo, né? Porque vai ter colega, infelizmente, em toda a profissão tem, que vai falar, não, vamos operar esse cara, é só porque tá gordinho. Não é assim. É como tudo em medicina, então, que tem uma linha de raciocínio a ser seguida e uma indicação precisa de fazer uma bariátrica. Exato. Não é para qualquer um. Exato. Vamos discutir, por exemplo, no meu caso. Conseguimos fazer isso? Com certeza. Então vai. Consulta grátis aqui. Consulta grátis. Consulta grátis. Então tá, eu tenho 53, tô pesando uns 113 mais ou menos e tô nessa luta, tentando. Cheguei aos 130. Você já fez o MC? Já fiz, mas agora não lembro de cabeça. Mas tá aqui no penúltimo degrau. 113, 176. Deve dar uns 28, 29, eu tô... Faz tempo 28, que eu 29. Quanto? Você... Mais 34? 36,5. 36,5. Tô fraco então de conta. 36,5, e aí? 36,5 a gente... Só fazer um parêntese sobre o IMC, exato, rapidamente, né? Claro. O IMC é o índice de massa corpórea. Explica como calcula. É a forma que a ciência encontrou para criar um standard, né? Para todo mundo poder ser estudado e a gente ter os dados da população. Certo? Então, mesmo o IMC, a gente precisa individualizar ele de paciente para paciente. Sem dúvida. Para você, eu nem pensaria em considerar o IMC como o único fator, mas aqui, nessa discussão, acho que vale a gente considerar. Mas a bioimpedância é muito importante. Eu preciso saber se você tem massa magra, se esse peso seu é peso de massa adiposa ou se é de massa magra. Ou se eu sou um fordo. Porque isso muda. Sabe o que é fordo ou não? Fordo, grande fordo ali. Isso, forte e gordo. E com certeza você é forte. Você falou que você treina, né? Sim, então, sim. Isso aí tem um impacto não grande. Que esteja gordo, óbvio. Exato. Porque o que gera doença na obesidade, no sobrepeso, não é o peso, é o excesso de adiposidade. Isso é um conceito até mais recente. Saiu um trabalho grande do Lancet, com vários centros do mundo inteiro que trouxeram esse conceito importante sobre a adiposidade. E isso que gera a doença, que gera a alteração metabólica. A gordura em si. É a gordura o tecido gorduroso. Exato. Mas em termos de IMC, para simplificar, a partir de 35 de IMC, a gente entra na faixa de indicação da cirurgia bariátrica. Abaixo de 35, né, genericamente, a gente não operaria. Abaixo de 35, a gente sabe que aquele paciente tem um baixo risco de doença relacionada ao excesso de gordura, ao excesso de adiposidade, e que o tratamento clínico pode levar ele para um peso saudável. Porque o objetivo não é o cara ficar magro, o cara ter um peso em que ele não vai ter doença relacionada à obesidade. Perfeito. Que é o seu caso. Você não tem doença relacionada à obesidade. Por enquanto, fígado... lembrando isso. Por enquanto. Porque eu queria chegar nisso. Exato, mas você tem o fígado que tá tudo bem, você tem bem controlado a glicemia, você tem o colesterol. Então, as principais comorbidades que a gente pensa relacionadas ao peso estão sob controle. Quando surge alguma comorbidade, nesse paciente aí, a partir do IMC de 35, aí você já considera uma intervenção mais agressiva, com mais prontidão. Aí uma comorbidade. Uma comorbidade uma que seja. Apenas. Ou Exato. Diabetes, ou hipertensão, ou esteatose. Exato. Qualquer uma. Ou Pode ser, inclusive, ortopédica. O cara tem dor dificuldade com o joelho, dor no joelho. Então, por quê? Porque a gente já está tendo um impacto deletério do excesso de adiposidade. Então, você precisa reverter isso. Por quê? Por que isso é importante? Porque o nosso corpo ele tem reserva, certo? Então, muitas vezes você tem a doença se desenvolvendo sem você ter sintomas evidentes, sem você ter alterações de exames laboratoriais evidentes, porque o nosso corpo está gastando a reserva. Enquanto ele está gastando a reserva, ele não está demonstrando sinais de doença. Quando ele começa a demonstrar sinais de doença, a reserva já foi embora. Então a gente já está correndo na reserva ali. E aí eu preciso reverter esse quadro com mais rapidez. Não posso esperar vamos esperar mais 5 anos para fazer a cirurgia.
Ou vamos esperar mais 5 anos para iniciar um tratamento. Porque daí a lesão já pode ter A lesão sido... se instala e é irreversível, né? Então tem esse conceito. O IMC ali, a partir de 35 até 40, é o que a gente está nessa faixa do meio. E com as novas medicações, que é o assunto principal aí que a gente fala hoje em dia, essa faixa de pacientes tem um grande benefício. Por quê? Porque eu quero tirar esse paciente desse grau de obesidade, que seria o grau 2, e jogar ele para o 35 jogar ele para o 35 para baixo. Exato. Porque aí fazendo isso, eu sei que ele não vai ficar magro, pode ser que ele não fique magro, Sim. mas ele vai estar saudável. Eu reduzi o excesso de adiposidade, que é o causador de doença, né? Que é a doença crônica, né? O paciente ali mais obeso, então se você tivesse com 130, 140, né? A gente ia chegar no IMC mais perto de 40 para cima, que a gente considera uma obesidade grau 3, acima de 45 a gente considera o grande obeso, né? A grande obesidade. A gente abandonou o termo obesidade mórbida já há muitos anos porque dava essa conotação negativa, né? Sim, verdade. E aí o grande obeso, a partir de 45, esses pacientes têm uma doença mais avançada, mais aprofundada. A quantidade de adipócito, a quantidade de alteração metabólica dele é muito grande e o peso é muito alto. Para eu fazer uma terapia que vai ter um impacto de 20% da perda de peso, não vai trazer ele para um grau de obesidade baixo o suficiente para eu prevenir as doenças relacionadas. Então, esses casos de maior obesidade, dificilmente a gente foge da cirurgia bariátrica. Isso vai continuar assim por muitos anos, provavelmente. Então, a cirurgia ainda é muito bem indicada em muitos casos, né? Claro. Essa é mais ou menos a faixa que a gente trabalha em termos de peso. Mas mesmo o paciente que tem um IMC mais baixo, isso acontece, por exemplo, tem que ser individualizado, né? Por quê? Populações orientais, né? Elas têm mais doença com IMC mais baixo. São populações que toleram menos o excesso de adiposidade. Então, no Oriente, né, quando você pensa na indicação de cirurgia bariátrica, eles trabalham com IMC a partir de 28, 29. Porque o cara que está lá no Japão, na Coreia, começou a ter um pouco de obesidade, ele já tem gordura no fígado, ele já tem dislipidemia, já tem diabetes. Que estranho, né? Quando eu vou para esses lugares, que eu fui para o Japão agora um tempo atrás, eu sou um troglodita. Isso, você vê que... Tem magrinho. Exato, porque... Óbvio, na Europa também. Alguns países do Oriente Médio não. Ali no Egito tem bastante gordinho, na Índia também. Mas no Japão não tem gordo, né? E você vê que não tem porque o cara mais obeso, ele é mais doente, entendeu? Claro. Mais doente. E ele não precisa ser muito grande porque com pouca obesidade ele já vai estar doente. Então, por isso que eu falo, a gente tem que individualizar o IMC, a gente tem que estudar a bioimpedância, a gente precisa ver o risco de outras comorbidades. Isso são muitos fatores, muitas variáveis que o cirurgião olha, mas ele traz junto essa equipe toda, que é a endocrinologia, a nutricionista, o psiquiatra e a psicóloga, para poder avaliar a indicação, né? Perfeito. E só para a gente aproveitar esse assunto individual sobre mim mesmo, que eu estava falando, isso é hoje, tá? Porque certamente se eu continuar com esse tamanho, daqui 10 anos, 5 anos, 15 anos, esquece o joelho, tornozelo, quadril, vai tudo pro beleléu. Isso não há como você negar. Vai vir esteatose hepática, vai piorar o colesterol, vai vir pressão alta. E uma questão de tempo, a gente tem que ser realista, né? Só você ver, por exemplo, que você não vê nonigentários gordos, né? Pessoa de 90 anos, 100 anos com obesidade. Se você é muito raro você ver um velhinho gordo, porque ele morreu antes, né? A verdade é essa. Então, eu tô aqui falando, explicando bem, mas não há a menor chance de querer romantizar, tem essa palavra agora que é meio... falam muito, né? A obesidade é sempre ruim. Nem pense em achar que é doença, com certeza. É uma doença crônica, né? Crônica, que hoje muito bem estudada, estabelecida. Né? Ela é multifatorial, como você bem falou. Não é tão simples assim. Veio lá da infância de várias coisas, de hábito alimentar, de ansiedade, e principalmente, né, o seu corpo querendo armazenar. E ninguém chegou lá para falar, opa, calma. Sim, um dado interessante é que hoje em dia a gente sabe até que a mãe que ganhou mais peso na gestação, aquela criança tem um risco muito mais alto de ter obesidade no futuro. Então, tem vários mecanismos que a gente está desvendando agora, né? As vias metabólicas são complexas como as vias da coagulação, que tem vários fatores ali no meio do caminho que um interage com o outro. Então, quando a gente fala de um paciente e a gente vai fazer uma intervenção, tem paciente que vai aceitar melhor uma intervenção específica porque ele tem uma via metabólica específica que se expressa mais. Então, tem paciente que vai responder muito bem a uma dieta pobre em carboidrato. Mas tem outro paciente que não vai responder nada, mas vai responder muito bem ao Ozempic. Tem paciente que o Ozempic não funciona. Isso que eu ia falar. Fala sobre isso. Tem gente que não responde ao Ozempic, ou ao Mounjaro, ao Saxenda? Tem.
além das medicações dos análogos de LP1, dos enter-hormônios, né, sintetizados que a gente tem hoje em dia, outras medicações já foram muito usadas e continuam sendo para diabetes, desde o Orlistat, né, do Xenical, até sibutramina, o topiramato. Então, existem outras medicações que tratam situações específicas. Então, quando você faz uma anamnese de um paciente que teve um ganho de peso, você precisa entender quanto tempo ele ganhou, em que momento que foi, qual foi a jornada desse ganho de peso, porque às vezes você encontra um ponto de intervenção com uma medicação específica que ele vai ter um resultado melhor. Se você for dar Ozempic para todo mundo, você vai ver que uma parte vai responder, outra parte não vai responder e vai ter uma parte no meio do caminho que responde, mas tem muito sintoma colateral. E aí você tem que ofertar outro tipo de tratamento para esse paciente, né? Então, o Ozempic, Tirzepatida, Mounjaro, são mais uma ferramenta no nosso arsenal, né? Digamos assim, que chegam perto ali, aprimoraram o nosso arsenal terapêutico, mas ainda não superaram, né? Ainda não chegaram perto do impacto, do resultado da cirurgia bariátrica, né? Perfeito. O paciente que te procura, Murilo, ele já vai direcionado, encaminhado para a bariátrica, ou você atende desde lá do começo para perda de peso? É super interessante isso, que eu como cirurgião, eu prefiro ter um consultório mais cirúrgico, né? E a gente estudou muito. O cirurgião gosta de operar, né? Exato. E a gente estudou muito para cirurgia, né? Então é óbvio que o paciente que veio para mim inicialmente, mesmo para cirurgia bariátrica, e isso não é o mais comum, eu falo assim, eu não vou te operar. Se você decidiu pela cirurgia, tá na hora de pisar no freio, entendeu? Tá na hora de vamos estudar, vamos reavaliar e vamos ver se você não vai responder bem ao tratamento clínico. Óbvio. Por quê? Porque esse é o guideline, essa é a conduta correta. Claro. Mas o cirurgião está coçando a mão para operar, entendeu? Então, isso não é o ideal. Começou a fazer um tratamento clínico, por que eu faço isso? Porque se você pegar aqueles 15% dos pacientes que recidivam o ganho de peso depois da cirurgia bariátrica, o que aconteceu com aqueles casos? A gente sabe que a maioria deles não engajou na jornada antes da cirurgia, não entendeu as modificações que precisava fazer, não entendeu da parte psicológica, da parte alimentar, da parte de exercício físico. Então, se eu operar esse cara, ele tem uma alta chance de recidivar? Tem. O que eu quero como cirurgião no meu consultório? Eu quero 100% de sucesso. Quero que todos os pacientes percam peso e fiquem saudáveis. Então, eu não vou operar um cara que depois eu não vou ver ele mais, que ele não vai se engajar. Então, eu preciso fazer um teste. Eu vou testar se aquele cara vai ser capaz de aderir e ser operado e ter sucesso. Qual é esse teste? Como é? É o medicação, a alimentação, exercício físico. E aí entra o endocrinologista, o nutricionista e o psicólogo. Tá, eu sei que parece óbvio, essa é uma jornada. O óbvio é sempre o mais importante. Me fala qual que seria essa dieta. Tá. O que acontece, né? A gente fala sobre aí o superávit ou o déficit. Sim. É isso mesmo ou você falaria outra coisa? Sim. O que acontece, né, com a alimentação? A própria alimentação tem um impacto no metabolismo, da mesma forma que o exercício. Só que a gente sabe que o exercício físico, ele tem outros benefícios que não são da perda de peso. Então, o impacto do exercício na perda de peso é pequeno, super pequeno. Peraí. O exercício, o impacto na perda de peso para quem está acima é pouco. É pouco. Comparado com a alimentação. Dieta. Com a dieta, exatamente. As duas coisas, quando você entra tenta fazer o déficit, o corpo responde. Então, ele vai fazer você ter um pouco mais de sono, vai fazer você se sentar mais quando você está socializando, vai fazer você pegar o elevador ao invés da escada. Quando você tenta fazer o déficit, você fala na dieta. Exato, na dieta. E quando você faz mais exercício, tem o mesmo impacto. Então, o ser humano evoluiu dessa forma, por quê? E isso é interessante, isso é uma história metabólica, né? Quando a gente estava na natureza, eu precisava caçar. Então, você precisava se movimentar muito para conseguir calorias. Se você se movimentasse muito para conseguir calorias, você gastasse muitas calorias, isso vira um ciclo vicioso e você vai desnutrir e vai desaparecer. Então, foram selecionados seres humanos de uma forma que o gasto calórico basal diário é relativamente estável. Eu sou mais evoluído que todo mundo. Exato. Brincadeira. Mas qual que é seria um raciocínio... Isso, mas você, é como se fosse. Todo mundo, é como se fosse. Eu sabia que eu vou viver muito. Exato. Quem tem um metabolismo de conseguir estocar energia, seria mais foi o gene mais selecionado ao longo da história da evolução humana, de fato. Só que a gente não tem uma diferença muito grande do gasto metabólico basal. Seja você tendo mais exercício ou menos exercício. Por quê? Porque o corpo se adapta àquilo. Porque se você fizesse mais exercício, tivesse um gasto muito mais alto,
na evolução, aquilo ia te levar a desnutrir no momento que você não encontrasse comida. Então você corrige, o metabolismo corrige esse gasto. Diminuindo no o momento metabolismo basal. Exato. Então você dorme mais quando você está em repouso, você descansa mais, sua temperatura corporal abaixa. Então por isso que o gasto energético com exercício físico não tem um impacto tão grande. Além do fato de que você vai fazer exercício 1 hora por dia. Então você tem todo o resto do dia que você não está fazendo exercício, aquele horário que você fez e gastou 400 calorias a mais, o impacto no big picture ali não é muito grande. Mas a alimentação você come quantas vezes por dia? Todos os dias, né? E aí a alimentação gera exatamente essa diferença em termos de impacto na perda e no ganho de peso. Muito boa essa comparação. Eu queria até fazer uma parte. Então, quer dizer, fazer exercício você vai aumentar 400 calorias no seu déficit. Naquela conta final do dia, que uma conta de um homem vai grande, 2.500 calorias Exato. de basal, né? Mas na comida ele pode matar 2.000. Exato. Mas também tem um dilema aí, porque o exercício daí ele é bom para outras coisas também, Exato. gente. Exato. Isso não tá assim, isso que nós estamos falando, o Murilo, para vocês terem uma ideia, é faixa preta de karatê, foi atleta eu também sou, tá? Sim, eu tô mais gordinho, assim, é difícil de entender. Mas o Murilo foi atleta de ponta, foi campeão, que você falou, sul-americano até, né? Brasileiro, Campeão brasileiro. Então, o exercício a gente tem que estimular. Nós estamos fazendo um recorte individual de um assunto de superávit, déficit calórico, mas a gente não está falando isso para desestimular o exercício. O exercício é muito importante. Com certeza. Até para que você consiga comer menos, equilibrar a sua saúde mental, né, manter bem suas articulações, que é um outro assunto. Exato. Aqui nós estamos falando especificamente de perda de peso. Então não vamos confundir as coisas. E eu vou falar do impacto que a gente sabe bem do exercício hoje, que não é no gasto energético, no superávit, mas está diretamente relacionado com o peso. Então, quando você pega uma pessoa que tem um nível basal de exercício, de atividade física, que não é sedentário, então aquele cara que treina 3, 4 vezes por semana, em torno de 1 hora, 1 hora e meia, esse cara ele tem um ajuste do metabolismo de saciedade e de fome que é adequado com o gasto basal dele, calórico. Então esse cara tem uma fome proporcional ao seu gasto energético. Quando esse paciente começa a ficar mais sedentário, ele ganha peso e ele tem mais fome. Então a fome perde o ajuste com o gasto metabólico. Isso tem trabalho populacional mostrando. Por isso aqueles de ponta que param de treinar em Exato. 3 anos tá gordinho. Exato. É muito comum o atleta que deixa de fazer exercício ganhar muito peso, né? E aí ele começa a ganhar peso e ele tem esse desajuste. E isso é uma curva em U, tá? Porque o cara que também faz um exercício em excesso também tem a fome desacoplada do nível de exercício, do nível de atividade física. O cara começa a fazer mais exercício, ele tem um pouco mais de fome, mas a partir de um certo nível, não muda. Isso cai, inclusive. O cara deixa de ter fome e começa a perder peso, começa a ter um déficit e entra em vários tipos de síndrome aí de excesso de exercício, como o REDS, né, que tem em mulher, que a gente entendeu hoje em dia muito melhor, né? Então existe essa questão do exercício relacionado com o metabolismo. Agora, em termos de caloria, né, de controle calórico, déficit e superávit, a alimentação tem um impacto maior de fato. Mas aí especifique melhor isso da dieta, assim, de um jeito mais simples. O que você... claro que todos nós somos diferentes, precisa procurar um especialista. Mas sem ser aquele papinho coma menos, o que você daria um panorama sobre essa dieta? Falando em termos de cirurgia, né? Porque aí é o que a gente está discutindo. O que eu quero saber? Eu quero capacitar esse paciente para entrar na cirurgia. Eu vou falar para ele, olha, o que a gente precisa para operar. Então, o objetivo para operar, em termos de melhor resultado, que eu sei que o cara vai engajar e vai operar e vai ter 100% de chance de perder peso. E em termos de segurança cirúrgica, né? Eu preciso que o cara perca em torno de 5 a 10% do peso no preparo para a cirurgia. Isso a gente coloca uma meta em torno de 2 meses em geral. 1 a 2 meses. 5% do excesso ou 5% do peso total? Do total. Porque aí eu tô dando a informação para o paciente, aí é mais fácil para ele calcular em cima do peso total. Perfeito. 5 a 10% do peso total. Eu sei que ele vai diminuir o tamanho do fígado, porque é o principal lugar que começa a eliminar o excesso de adiposidade, né? O fígado diminui de tamanho, você opera ali embaixo do fígado, na região do estômago, então a cirurgia é muito mais segura nesse contexto. O paciente que perdeu um pouco de peso para operar, ele está menos inflamado, ele vai sangrar menos, ele vai se recuperar mais rápido no pós-operatório. Então existe isso para operar e ao mesmo tempo existe isso para testar
o engajamento do paciente, testar a resposta biológica dele, se ele entrou no exercício, se ele entrou na alimentação. Para a gente perder essa meta de peso para a cirurgia, a gente precisa calcular individualmente. Então eu vou pegar um paciente que tem 2.500 calorias de gasto metabólico basal. Eu vou fazer um déficit que vai se adequar à rotina dele. Eu não quero que ele modifique grandes coisas no momento pré-operatório. Então eu vou pegar de 2.500, vou diminuir para 2.200, 2.100. Então é um cara que vai se alimentar normal, mas vai ter um controle, né? Vai ter uma contagem de caloria. O padrão ouro, para a gente falar sobre déficit superávit alimentar, é contagem de calorias, que a gente desenvolveu muito com o paciente de diabetes, né? A contagem de calorias, quando o paciente é diabético, é proporcional ao uso de insulina que ele usa, né? Digamos assim. Então, quando a gente pensa num paciente de cirurgia, eu vou pegar a quantidade de caloria que ele precisa, vou gerar um déficit que não vai ter um impacto tão grande em desencadear aquelas questões do metabolismo que vão aumentar a fome, irritabilidade, piorar o sono, mas é um déficit saudável e aí ele consegue perder esse peso, 5 a 10% para a cirurgia. Tá? Isso é sustentável quando a gente tenta fazer isso sem nenhum auxílio terapêutico, seja medicamentoso ou cirúrgico, só pela reeducação alimentar e exercício físico. Isso é sustentável até um certo ponto, porque a resistência do corpo começa a ficar muito grande. Por isso que a gente não consegue perder peso rápido. Da mesma forma que ganhar peso não é rápido, perder peso também não. Eu digo de ganhar da primeira vez, né? Você ganhar peso da segunda vez é rápido, porque tem aquela questão das células que já se reproduziram e estão prontas e ávidas para estocar energia de novo. Mas o primeiro ganho de peso, ele é demorado. E eu vou dar um exemplo disso, que é quando você viaja, por exemplo. Qualquer pessoa que viaja, fui para a Itália, passei 2 semanas lá, comi macarrão pra caramba, ganhei 3 quilos. Você volta, esses 3 quilos vão embora rápido. Só que se você ganhou 3 quilos e continua com esses 3 quilos ali, né, aí seu corpo vai entender que novamente o seu degrau é outro, entendeu? Tem que, na verdade, ter uma vigilância constante. Isso, então, né? isso. Na verdade, quase todo mundo que é magro tem uma vigilância constante de dieta, de exercício e até de balança. Exato. Você, por exemplo, você pesa de quanto tempo? Eu treino ainda bastante, né? E aí Aí tem na academia, pesa quase todo dia. Eu peso com frequência porque corrida, né? Bicicleta, tudo. Claro. Você até quer manter um peso. Eu gostaria de perder um pouco de peso também, mas assim, perder peso não é difícil para quem tem obesidade e é fácil para quem é magro. Perder peso é difícil para qualquer pessoa. Claro, com certeza. Se eu quero perder 4, 5 quilos, eu vou ter que me esforçar da mesma forma e a chance de eu 2 meses, 3 meses depois, se eu largar, eu ganhar esses 4 quilos de novo, é igual. Claro. Né? Só que a diferença é a magnitude, né? Eu preciso perder algum peso para reduzir minha gordura no fígado? Não preciso, eu tô saudável. Mas quando eu preciso perder peso para reduzir gordura no fígado, significa que eu preciso perder muito peso, né? Então, normalmente o impacto é a magnitude, né? Que impacta no resultado do tratamento, né? E é isso que você falou, é muito importante, né? Que o cidadão leva 10 anos para engordar esses 25 quilos e acha que vai eventualmente em 3 meses perder. Isso não vai acontecer. E caso aconteça, assim que você acordar... É super comum a história no consultório ou no papo né? Com os amigos também. 3 assim, quilos essa semana. Ah, não, quando eu tava na faculdade eu tinha X quilos, entendeu? Sim. Aí eu te falei isso de mim mesmo. Isso. Eu saí da faculdade pesando 79. Exato. Que para mim é um palito. Exato. Né? E você lembra em que momento você falou, tô com 150, tô com 110, tô com 90? O peso foi aos poucos, assim, né? Muito insidioso. Aos poucos, entendeu? E aí, para perder, se você não faz nenhuma intervenção medicamentosa ou cirúrgica, o jeito saudável de perder, o jeito certo de perder, é na mesma proporção que você ganhou. É lentamente. É lentamente. Se você tenta perder muito de uma vez, a resistência que o seu corpo faz desencadeando o reganho, né? Os mecanismos de avidez calórica são muito potentes. Que são as células lá pedindo para serem cheias. Então, a meta da perda de peso sem terapias intervencionistas, como medicação ou cirurgia, tem que ser lenta, senão ela não funciona. O cara está com algum problema de saúde, eu preciso que ele perca mais rápido, porque o acúmulo de peso, ele quanto mais tempo, mais impacto ele tem, mais vai consumindo as reservas, né? Preciso que ele perca mais rápido, aí eu tenho que fazer medicação ou eu tenho que fazer cirurgia. Tá, legal. Aí me surgiu uma pergunta. Então, eu entendi perfeitamente que a cirurgia bariátrica continua sendo extremamente relevante, importante, quando bem indicada, e vai continuar firme aí até inventarem realmente algum mecanismo que cesse a fome da pessoa. Sim. Que hoje tem o GLP-1, o GLP tem o Mounjaro, que são 2, Y, sei lá o que mais, vai ter mais 10 aí, pode ser que aconteça. Agora, hoje,
Estão usando então o Ozempic, o Mounjaro, o Saxenda. Um vai substituindo o outro, né? Acho que agora está na onda do Mounjaro, né? Que chegou, que foi liberado no Brasil há pouco tempo e legal. Então a pessoa vai lá usar o Mounjaro, que faz perder rápido. Em 2, 3 meses a pessoa perde, uma pessoa de 90 quilos vai para 65. Então ela perde aí 25%, né, do peso rapidinho. E quando ela parar de usar? E esse paciente que você falou, ele não é nem tão comum. Esse é um bom respondedor. Tá? Pode ser que pacientes que sejam pobres respondedores ou médios respondedores, talvez você precise combinar outras terapias. 15 quilos. E quando ele parar? E aí a gente tem que entender muito bem se o que levou ele até aquele peso ainda existe. Se ainda existir, ele vai reganhar com certeza instantaneamente, em 3 meses, super rápido, em 2 semanas. O cara ganha. A gente ele ganhar. Parar de usar. Se você perdeu peso recente, não manteve o peso por pelo menos um período prolongado aí, eu vou colocar a média aí de 2 anos. Você para o tratamento, é igual uma pessoa que tem pressão alta. Por que sua pressão está normal quando você toma medicação para pressão alta? Porque o medicamento está agindo. Você tira a medicação, a pressão aumenta imediatamente. No outro dia está alta de novo. Então, se você tira a medicação para o tratamento da obesidade, se você tira aquela inibição à fome, aquela inibição à avidez calórica que o corpo já tem por causa das células, rapidamente você vai voltar a adquirir aquelas calorias. Muito fácil, né? E aí você volta a reganhar o peso. Se você mantiver dieta, exercício adequado, pode ser que você consiga manter. Mantiver exatamente do mesmo ritmo quando você estava usando a caneta. Medicação. Porque vamos supor, você usou a caneta, ela estava com 90, foi para 70. E aí você está usando a caneta ainda e parou no 70, não abaixa mais. Você está comendo aquele X e fazendo X de exercício, Y de exercício, parou de usar, tem que fazer a mesma coisa. Tem que fazer Senão, a mesma em 3 meses, você falou 3 semanas até, pode ganhar tudo de volta. Exato. É super rápido o reganho de peso. Tem paciente que para a medicação que chega a ganhar 2 quilos por semana, 3 quilos por semana. Então, é muito rápido, entendeu? 12 quilos no mês. Isso. Em 2 meses ganha tudo de novo. Exato. Que loucura. Exato. Ou seja, não é um assunto simples, vai. Então a medicação, o que acontece? Você atingiu o peso desejado, combinado com o médico, com quem está te acompanhando, você vai manter aquela medicação. Por um bom tempo. Exato, por um bom tempo. A pressão alta. O que me levou a ter pressão alta? Começou a medicação, mudou os fatores que te levaram a ter pressão alta, alimentação, exercício, peso, que estão muito relacionados, porque também é uma doença metabólica. Pode ser que você não precise mais da medicação da pressão. Pode ser. Você vai usar por um tempo, vai começar a diminuir e eventualmente vai tirar. Mas houve uma modificação dos fatores desencadeadores, né? Certo. Ou seja, então, isso é uma coisa relevante, né? Porque uma hora você vai parar de usar o Mounjaro, parar de usar, porque... Seria o ideal, né? Seria o ideal, senão não faz sentido, crônico, né? Aí faz mais sentido a bariátrica, porque... Exato. Já que de alguma forma o Mounjaro traz um custo também. Não só do dinheiro, que é também alto, que não, infelizmente é uma medicação bastante cara mesmo. Para o nível Brasil é caríssima, porque o Brasil é um país, vamos lá, pobre. Sim. Né? Então não é todo mundo que pode. Isso é interessante. Então lembre-se que quando você parar de usar, você precisa ligar um alerta forte. E a medicação sempre vai deixar com sintomas enquanto você estiver usando. Você pode ajustar a dose ali o mais adequado possível que você vai estar usando e vai ter sintomas da medicação. A cirurgia bariátrica, ela tem um objetivo diferente. Ela tem o objetivo de fazer você perder peso e você não ter sintomas e não ter problema de alimentação. Essa é a cirurgia bariátrica que é para ser feita hoje. Então a gente não tem mais intenção de fazer restrição no estômago. A gente não tem mais intenção... Não se faz mais a restrição no estômago? O estômago fica restringido, ele diminui de tamanho. Grampeado. Mas a alimentação continua normal. O paciente consegue comer, consegue ir na churrascaria e se alimentar normalmente. E as é que antes a gente colocava... As lipossolúveis continuam mal absorvidas também, precisa fazer reposição. Depende da técnica e a gente repõe uma coisa ou outra. Mas o paciente que engaja, que se alimenta bem, que muda os hábitos, muitas vezes não precisa de repor. Vai fazer o segmento anual, vai repor uma coisa ou outra, vai manter um polivitamínico ali, que é o que se você não toma um polivitamínico, é porque você não operou e é porque você vai estar tomando remédio para outra coisa. Entendeu? Então você troca um remédio terapêutico, né, alopático, por uma suplementação, entendeu? Então é muito, muito vantajoso, né, nesse aspecto. Mas o que eu acho que é o mais importante do impacto da cirurgia no pós-operatório é que eu não quero que o cara, depois de operar, lembre que operou. Essa é a questão principal.
Eu quero que o cara, depois que fez a cirurgia, passou 2, 3 meses de pós-operatório, ele está perdendo peso naturalmente, facilmente, Sem se tanto alimentando, sofrimento. sem sofrimento nenhum e se alimentando de tudo que ele gostaria de comer, entendeu? É óbvio que Só que a hora que ele vai comer uma pizza, ele come meio pedaço de pizza e tá satisfeito. Exato, e estar satisfeito é a palavra-chave. Sem dúvida. Porque Isso eu muitas falo com vezes... conhecimento de causa. Exato, então muitas vezes antes de operar, o grande medo da pessoa é falar assim, pô, se eu tiver vontade de comer 2 pedaços de pizza Ou 4. e eu não conseguir, eu vou ficar triste. Só que você vai comer um pedaço de pizza e vai ficar satisfeito. Você vai De ficar verdade, feliz, sem de forçar a verdade. barra. Você não vai falar assim, puta, eu queria comer mais um, mas não posso. Não, você fala assim, eu não quero comer mais um. Eu comi um e eu estou super nem bem. vai pensar. Exato. Então, Mas só vai que poder ir na churrascaria, comer um Exato. pedaço de carne, 2. isso é muito difícil de entender Muito antes, difícil, né? muito difícil. Muito difícil de entender antes. Depois, e eu falo porque eu já tive muitos pacientes antes e depois, né? Então eu sei que isso acontece, mas eu convencer o paciente de que ele, depois da cirurgia, vai comer o churrasco que ele quiser, vai poder comer o cupim, comer a pizza e vai ficar tudo bem, e ele vai ficar satisfeito com porções menores, é difícil de acreditar. Muito difícil né? de entender. Eu mesmo, como médico, tenho dificuldade de entender, Sim, porque realmente a gente fica mais gordinho porque a gente gosta de comer Exato. e tem essa ilusão, essa mágica Sim. aí de falar, não, vou perder esse prazer Sim. e tal, e pesa na balança com certeza. O paciente sempre brinca, fala, não, então eu vou operar, tá chegando minha cirurgia, eu vou fazer uma despedida na churrascaria. Eu falo, não tem que fazer despedida, você vai comer na churrascaria, daqui 2, 3 meses, vai comer na churrascaria sempre, e vai comer e vai ficar feliz, vai ficar satisfeito, vai comer o quanto você quer. É parecido Só que com o quanto você quer não é o quanto que era antes, você é devia. isso que mudou, né? Seria parecido a sensação de estar usando Monjaro? E aí é diferente. Mas, é diferente. Mas é parecido, tipo, o cara se sacia bem antes. O Monjaro, ele dá uma saciedade que está relacionada também com a diminuição da motilidade do intestino, né? Com uma sensação de empachamento. Então, você come pouco, às vezes você não está necessariamente satisfeito, porque existem ainda neurotransmissores agindo, outros enterormônios agindo, que você come, está empachado e não consegue comer mais, mas até gostaria, até poderia, se não tivesse com a medicação. A cirurgia, ela não age em um enterormônio. Ela não é como se fosse uma medicação. A cirurgia, ela é toda a via metabólica é modificada. Então isso muda muito. Então por isso que eu falo, a cirurgia no pós-operatório a médio e longo prazo é para o cara esquecer que fez a cirurgia. É para ele se alimentar normalmente, sentir uma saciedade diferente, mais precoce, mais adequada, mais alinhada com o gasto metabólico. E no final ele não fica nem pensando, de manhã eu vou comer, em vez de comer 2 pães, vou comer meio pão e tá tudo certo. Sim, em vez de eu tomar 2 cafés com leite, eu vou tomar meio e vai ficar tudo bem, eu vou saciar minha vontade e meu desejo. A saciedade está relacionada com a vontade, né? Então, se a vontade modifica, a saciedade modifica obrigatoriamente. Então, hoje, eu tenho vontade de ir comer um bife de 500 gramas ali e como tranquilo. Eu operei, eu tenho vontade de comer um bife de 200 gramas. E come, e beleza, vai ter o mesmo, e tá tudo bem. A mesma sensação, mesmo digamos. prazer. Exato. Tá. Uma outra coisa que eu estava aqui pensando, mudando mais ou menos de assunto, que a gente falou da caneta, falamos do exercício, da dieta e tal. Mas uma coisa que sempre teve, mas agora acho que está muito em evidência por causa desse pessoal da maromba, é testosterona. Você consegue explicar para a gente um pouquinho o que acontece quando o cidadão que está mais gordinho, e tem uma mágica quando usa, claro, isso é proibido, tá, gente? Mas só estou aqui comentando para a gente ser médico, tá? Mas que mágica é essa que o cidadão vai lá, faz o tal do ciclo e perde absurdos? Me conta como é isso aí, mais ou menos. Isso é interessante porque quando a gente fala de metabolismo, a gente fala de catabolismo e anabolismo. Né? Boa. Então, hormônios que são anabolizantes, né, substâncias que são anabolizantes, vão aumentar o seu metabolismo. E, de certa forma, você vai produzir mais alguma coisa. Se você está treinando, tomando testosterona, você vai produzir mais músculos, né? A insulina é um hormônio anabolizante. Isso é uma curiosidade. Por quê? Porque ela faz você estocar energia. Ela joga glicose para dentro da célula, ela aumenta a quantidade de energia dentro da célula. Então, ela tem a mesma função. Quando você entra numa perda de peso, num déficit calórico, você entra num estado de catabolismo, certo? Quando você faz as duas coisas juntas, o corpo consegue perder peso, gastar energia, porque você está num déficit calórico de dieta, mas você está anabolizando.
Isso potencializa a perda de peso, isso aumenta muito o impacto. Como se aumentasse seu metabolismo basal. Exato, exato. Só que é óbvio que isso envolve vários riscos. Não, outros riscos absurdos. Não é recomendado, né? Não. Isso não tem nenhum estudo, só para deixar claro. Nenhum estudo médico ainda. Talvez um dia tenha, né? Sim. Que você fazer doses suprafisiológicas, jogar, que esse pessoal faz aí da profissão deles, não é legal. E a testosterona ainda tem outros estímulos, né? Que deixam a pessoa mais disposta, mais, né? Treina mais, faz mais esforço, tem mais exposição. Isso são os efeitos que a gente já sabe dos hormônios, e aí o excesso disso vai gastar outras reservas do corpo, né? Vai gastar reserva hepática, vai aumentar o risco de outras situações, né? Mas o impacto dos hormônios, a gente já sabe, né? De hormônio de crescimento, esteroides anabolizantes, tudo isso tem um aspecto de ter um bom resultado, né? Porque a sensação, não só física, mas também de euforia, né? De força, né? Também tem um impacto grande, né? Na disposição da pessoa. Sim. Por outro lado, também nessa mesma fala, quem tem a testosterona muito baixa, aí acho que já faz sentido de uma reposição dentro da curva fisiológica, porque daí sim, o cara tá com 40 de testo com 50 anos de idade, também não vai conseguir treinar, não vai conseguir ter ânimo para nada. Isso também é verdade. Que é outra coisa, gente. Isso é reposição, né? Dentro da linha normal de testosterona. Exato. E o metabolismo é super complexo, né? Então, por isso que quando a gente fala de metabolismo de obesidade, não adianta só o cirurgião cuidar disso. Quem trata disso daí é o endocrinologista, né? Em conjunto com o cirurgião. Então, o endocrinologista vai estudar o pâncreas, a insulina, o hormônio do crescimento, os hormônios sexuais, vai estudar a tireoide. Então, tudo isso é o metabolismo, né, hormonal do paciente. O paciente tem obesidade porque tem um hipogonadismo, porque a testosterona está baixa, então vamos tratar isso. Porque pode ser que eu tratando isso aqui, eu resolva a obesidade, né? Não, fiz todo esse estudo, o cara tem a testosterona normal, o cara tem hormônio de crescimento, tá tudo bom. Então, não é por isso que ele está com obesidade. Não é isso que eu vou ter que dar para ele para tratar a condição, né? Então, existem casos em que realmente você vai fazer reposição hormonal e o cara vai ter um impacto na perda de peso, mas você precisa identificar a patologia que gerou aquele déficit hormonal, né? Perfeito. Grande Murilo, aprendi muito aqui, muito obrigado por deixar bastante conhecimento. Além de que você já deixou de conhecimento, queria que você deixasse uma mensagem final aí do teu trabalho específico tão sensacional. Não, o que eu acho muito legal, eu me interesso muito pelo metabolismo, pelo peso, é uma área que eu acho fascinante, né? E é uma área que muda muito todos os dias. Então, quando você vai cuidar de alguém assim, você precisa estar bem atualizado, você precisa estar com bastante conhecimento e você não pode acreditar que vai fazer isso sozinho. Eu sempre bato nessa tecla da multidisciplinaridade. Então, o seu cirurgião bariátrico, ele vai trabalhar obrigatoriamente com endocrinologista, com psicólogo, com nutricionista. E isso é a chave do resultado. Então, eu não quero operar um paciente que não vai ter resultado. Eu quero 100% de resultado para todos os pacientes. Eu preciso de quê para isso? Eu preciso do paciente engajar na alimentação, no exercício físico, no segmento com o endocrinologista, com o nutricionista, com o psicólogo. E aí eu vou saber que se eu operar aquele cara, eu vou ter um resultado e ele também vai ter um resultado. Isso é o mais importante. Sensacional. Dr. Murilo Lobo, sorte de todos os pacientes que eu tenho como médico. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, compartilhe saúde, espalhe para o doutor, fiquem todos bens. Informação de Amante da Prevenção. Sigam-nos os bons. Até o próximo episódio. Fiquem todos bem.